Olá, estamos aqui em mais um programa Missão Rondônia. Muito obrigada por você que tem nos acompanhado aqui as edições, nossos trabalhos, os nossos trejeitos, né, Gesvino? Gesvino, ultimamente, ele tem coçado o dedo dele aqui. Aí o pessoal tem mandado mensagem. O que tem no dedo do deputado Gesvino aí? Muito obrigada, gente, por você estar nos acompanhando todos os dias, né, para a gente estar levando aí informação e podendo atender a sua reivindicação. Como eu digo sempre, né, a gente não é apresentador com formação. A gente abraçou essa causa, abraçou essa missão, né, missão de poder levar para todos os telespectadores, aqueles que nos acompanham todos os dias, né, no canal 25.1, às 7 horas da manhã, reprise no canal 17.1, que é a Rede TV. Então a gente está aprendendo, tendo nossos erros, né? Mas estamos fazendo a nossa parte, tá? Ninguém... Sempre tentando fazer o nosso melhor, né? Com certeza. Um abraço para a Bruna, né, lá da sorveteria, ali na Feira do Porto, seu esposo, que sempre tem nos acompanhado aí. É um prazer imenso poder, né, receber essas pessoas que dizem, olha, a gente está acompanhando o programa e tal. Isso é muito legal, gente. É gratificante para a gente e motiva ainda mais. Bom, infelizmente o nosso programa hoje vai começar com um assunto muito, muito chocante, uma tragédia que envolve uma família, né, e de Linhares, São Paulo, mas que é importante para poder chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção das crianças, dos adolescentes, das mães, dos pais, dos responsáveis, porque dia 18 de maio é o dia em que se comemora, né, o combate, é o dia do combate ao abuso infantil. E essa tragédia ela veio justamente, né, a decisão de quem fez, né, quem cometeu esse despautério, vamos dizer assim, com essas crianças, esses abusos, né, teve aí a decisão agora, né, no caso, onde foi apontado como o grande, né, o mentor, percussor, né? Mentor de toda essa tragédia com essas crianças. Eu queria antes que você pudesse acompanhar, nós pegamos essa matéria de um jornal, né, que fez a publicação e a gente trouxe aqui para vocês poderem acompanhar. O pastor aconteceu por volta das 6 horas da manhã deste sábado em Linhares, no norte do Espírito Santo. Esse vídeo mostra 2 policiais acompanhando o pastor George Alves na saída da carceragem da delegacia. Ele é conduzido de cabeça baixa e algemado para uma viatura descaracterizada. Na saída, pessoas se revoltam, gritam palavras de ordem e xingam. A prisão foi efetuada uma semana depois do incêndio que matou os irmãos Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Cauã Salles Burkovski, de 6. Eles morreram carbonizados no quarto da casa em que o pastor mora junto com a esposa. Em depoimento, George contou que acordou por volta das 3 horas da madrugada do último dia 21 com os gritos de socorro dos filhos. Ele alegou que teria tentado salvar as crianças, mas ao entrar pela porta do quarto se deparou com as chamas consumindo todo o local. No último dia 23, o pastor esteve no Departamento Médico Legal em Vitória. Ele relatou em detalhes como a fatalidade teria acontecido. Eu vi o fogo muito grande, eu corri desesperado. E a casa já não tinha energia, não tinha luz mais. E eu entrei e empurrei a porta do quarto deles, que estava entreaberta. Eu só havia encostado por causa do ar-condicionado e entrei. E quando eu entrei, eu escutei os choros deles, as gritarias, eles gritando, pai, 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 pai. Só que eu pus a mão na cama, queimei minhas mãos. Eu pus a mão na cama e não consegui pegar. Eu creio que Cauã desceu para a cama de baixo, porque era uma beliche, para tentar salvar o irmão. Um dia depois da tragédia, o pastor e a esposa chegaram a participar de um culto na igreja evangélica da qual faziam parte da liderança. Deus abençoe vocês. Que o Senhor possa nos dar muita alegria para viver esperança. Porém, nesta semana, eles anunciaram o afastamento da igreja. A justiça decretou a prisão temporária do pastor. O motivo é que ele estaria atrapalhando as investigações por alterar a cena do quarto em que o incêndio aconteceu. Na tarde deste sábado, ele foi encaminhado para o presídio. Pode retornar aí, Vinícius. Vocês podem ver aí que essa matéria passou no SBT, mas a decisão hoje, o desfecho de todo esse caso saiu hoje, dia 23 de maio, onde esse pastor se encontra preso, que é o pai das crianças,
né? No caso, ele tem um filho com essa esposa dele, que era pastora da igreja, e ele... É pastor também. É pastor também, e uma das crianças era enteado dele, né? Então foi comprovado em laudo técnico o sêmen encontrado dentro dos corpos das crianças. As crianças elas morreram carbonizadas, né? Enquanto estavam vivas, mas estavam dormindo. Ele simplesmente trancou a porta do quarto em que essas crianças estavam, e as crianças morreram abraçadas, Jesuíno. E assim, depois de tanto sofrimento, elas dormiram, né? Depois de tanto sofrimento, elas dormiram e morreram carbonizadas. E há também, no laudo técnico, a perícia comprovou que ele pegou combustível, jogou dentro do quarto e tocou fogo nas crianças. Aí eu vou fazer, agora eu quero comentar, eu quero fazer o meu comentário. E aí de uma forma bem assim, tranquila. Inclusive, recentemente eu fui vítima, vamos falar vítima de um vídeo montado em uma fala na tribuna da Assembleia Legislativa, a qual eu fiz uma crítica a um parlamentar. E aí na minha fala eu coloquei que existem pessoas no Evangelho, que utilizam do Evangelho, que cometem delito. Falei de pastores também que cometem. Inclusive virou um burburinho, virou uma série de situações. Só que na minha fala eu não apontei, generalizei. Só que nesse momento hoje, que é um ano político, é um ano que as pessoas querem desqualificar o trabalho das pessoas, porque existem os bons profissionais em todas as áreas e os maus profissionais. Existem as boas pessoas e os maus feitores, isso é fato. Agora eu pergunto, esse cidadão que se dizia como pastor, que conhece a palavra, um cara desse tem que ser chamado de pastor ou de demônio? Porque isso é um caso, é uma violência da você tocar fogo em duas crianças. Olha, me causa... E quando eu era militar, quando eu estava no exercício da minha profissão como policial militar, situações que envolviam idosos, situações que envolviam crianças, me deixava abalado. Aí eu vejo um cara desse que ainda tem coragem de prestar um esclarecimento para a imprensa, contar uma mentira. Meu amigo, se eu estou dentro da minha casa, está tocando fogo, meu filho está dentro, eu vou para cima, eu vou morrer junto com meu filho. Quando eu vi a balela dele, eu falei, mas como? Iniciou fogo? Rapaz, essa conversa está mal contada. A gente que já tem uma experiência, a gente que é policial, já sabe mais ou menos quando a história tem uma tendência a ser mentirosa. Foi o caso do Nardones, foi o caso dos irmãos Cravinho, foi o caso desse safado, desse bandido, porque o cara teve coragem de estuprar as crianças, cometeu um ato desse, violento desse, entendeu? Ainda tem a cara de pau, sabe, de ainda ir na imprensa dizer que, estava tocando fogo. Rapaz, eu tenho 2 filhos. E não é só para os meus filhos, só veio uma criança. E se eu tiver condições de ir dentro do fogo, eu vou dentro do fogo, eu vou dentro do rio, eu vou em qualquer lugar. Porque isso é um caráter de um ser humano. Isso é caráter de pessoa que tem, sabe, compaixão, Ada. É algo que choca, uma violência. Dizem que eles morreram abraçados. Cara, é muito sofrimento, gente, é muita dor. A pena no Brasil por uma praga dessa, por um demônio desse, pode-se dizer assim, não era para ser 30 anos. Não era para ser 30 anos. Era no mínimo 60, 80 anos no fechado. E aí eu quero dizer novamente, a você pastor, eu não estou generalizando pastor, policial, juiz, político, não estou generalizando, tem os bons e os ruins. Mas aqui mostra, é o retrato falado que em todas as áreas, Ada, tem pessoas que não valem nada, que são bandidos, que são covardes, que são, sabe, um desgraçado desse, vou falar, Deus me perdoe estar falando isso aqui, um homem desse, um homem não, um animal desse, ele não pode ser chamado de ser humano. Ele cometeu assim uma violência tão tamanha, que o Brasil hoje, ele tem que estar resguardado o direito dele em outra cadeia, porque se ele for para a cadeia normal, lá existe sentença lá dentro do mundo do crime, viu? Inclusive, Jesuíno, esse mesmo casal, eles perderam uma criança de 3 meses há 2 anos atrás. E agora vão reabrir o caso, possivelmente, para poder verificar se realmente aquela criança morreu de fato daquilo que foi alegado, né? Porque... disseram que era infecção intestinal, saiu lá algum laudo, mas agora eles querem conferir. Eles querem saber se realmente essa criança morreu dessa causa, né, da infecção intestinal. Parabenizar a justiça, os delegados, a delegacia envolvida, né, os agentes, a perícia. Que, eu falo, hoje o Brasil vive
tendo uma realidade diferenciada. Então, é parabenizar a justiça que prendeu para ele não atrapalhar as investigações, fez todos os trabalhos, no caso científico, né, as perícias, e detectaram o sêmen desse animal, dessa peste aí. E só foi detectado porque você sabe que dentro do Código Penal há aquela previsão de não constituir provas contra si mesmo. E aí, como que foi? O delegado ele foi mais esperto do que ele, do que o pai, né? No caso, esse pastor aí. Ele foi mais esperto do que ele. Ele pediu, coletou o sangue, tanto do pai quanto da mãe, para poder verificar se aqueles corpos eram mesmo dos dois. E aí foi quando, através disso, conseguiram detectar que o sêmen que estava dentro das crianças era desse senhor aí. Senhor. Desse marginal, vamos dizer assim, desse bandido, desse estuprador, desse bandido. criminoso. Vai pegar no mínimo aí, o juiz tem que dar 30 anos. E até lá, ô senhor, ainda vai entrar, sabe, um Congresso Nacional, presidente. Isso é meu protesto. Eu quero votar no presidente que tenha, sabe, condições de ser, sabe, ter o pulso, mandar uma lei para reformar o Código de Processo Penal, o Código Penal, Lei de Execução Penal, para, sabe, retirar esses benefícios de indulto. É um monte de coisa que tem que tirar. E é aquilo que você Entendeu? colocou, Jasmino. Em todas as áreas, em todas as profissões, em tudo, há o bom e há o ruim. E nesse caso, era um marginal, um monstro que se travestiu de pastor para poder, né, de repente, ganhar dinheiro lá do dízimo, sabe Deus o que ele fazia dentro dessa igreja, como que ele pregava, mas que dentro de casa, olha só o comportamento. E no momento que ele praticou esse crime, que ele praticou essa insanidade contra essas crianças, a esposa dele estava viajando, né? Então, assim, é um momento de refletir, é um momento de reflexão. Quem são as pessoas que estão dentro da sua casa? Quem é que você está dando oportunidade para entrar na sua casa? Né? Analisar bem as pessoas que você se relaciona. Tem que tomar bastante cuidado, muito cuidado, gente. A gente fica assim um pouco desesperado com esse tipo de situação que acontece no Brasil, porque daqui a pouco esses aí estão soltos. É o caso dos Nardones, né? Eles estão sendo considerados, né, os Nardones, o segundo casal Nardone. Então, assim, é o caso deles que hoje em dia tá no semiaberto. Já está no semiaberto. É. A Carolina, né? Carolina Jatobá. Os dois. E o outro ainda continua preso, mas não foi para o semiaberto. Mas ela já está no semiaberto e matou uma criança, ajudou, contribuiu para que essa criança fosse assassinada, que é a Isabela Nardone. Então, assim, esse é mais um caso, é um retrato do Brasil que, se não mudar, daqui 6 anos, daqui 7 anos, esse cara já vai estar fora, ele já vai estar livre, já vai estar solto praticando os mesmos crimes. O mínimo era 30 anos no fechadinho, amarradinho. Ih, podia ter... Eu já falei, a cadeia boa para um peão desse aí que cometeu esse ato é lá na ilha que tem, Ilha das Cobras. Tem uma ilha que o nome dela é chamada Ilha das Cobras. Quem assiste Discovery, onde tem uma notícia de um tesouro perdido, aí eu estava assistindo Discovery, vi que tem uma Ilha das Cobras, que é tanta cobra por metro quadrado, e é só daquela que só toca. Picou, já cai, morre. Aí tem que construir uma cadeia para lá, sabe, para um mínimo uns 1000 para ter, do lado só tubarão daquele tubarão branco, porque quando o cara tentar fugir, ou é picado pela cobra ou o tubarão come no meio. Que sinceramente é uma coisa que causa revolta. E essa revolta tem que agora que é hora da gente, sabe, começar a pensar, a dar um novo norte para o que nós queremos para o nosso Brasil. A gente vai para um intervalo, já retornamos com mais Missão Rondônia. Retornamos do intervalo. Estamos falando sobre a morte bárbara, cruel, um crime que chocou o Brasil, cometido por um pastor com 2 crianças, que teve assim a maldade, sabe, cometeu um ato tão assim, não vou falar insano, um ato tão cruel de tocar fogo nos filhos, de estrupar os filhos. Cara. Ali já foi detectado o sêmen dessa praga, né? Que se dizia, vamos falar, se dizia pastor. Eu quero dizer aqui, deixar bem claro, nesse programa bem tranquilo, ninguém aqui está generalizando, ninguém aqui está colocando, crucificando, que
Não, nós estamos dizendo que este que se dizia ser pastor, podia ser um policial, podia ser um político, podia ser qualquer um que comete um ato desse. Ninguém aqui está generalizando, fica aqui o registro. Mas a gente quer falar agora da delegacia aqui de homicídios que conseguiu elucidar o fato que ocorreu recentemente. Um cidadão, um outro animal, só que esse animal já estava preso, né? Vamos falar assim, cometeu uma barbárie, né? 25 facadas deu num travesti, num homossexual. Aqui no apartamento, aqui em Rondônia, né? Preso suspeito de matar cruelmente travesti em apartamento. O corpo do travesti foi encontrado com várias perfurações de faca, né, na manhã do sábado, do dia 28 de abril. A delegacia especializada em crimes contra a vida e em mais um trabalho intenso de investigação obteve sucesso em prender nas primeiras horas da manhã da quarta-feira, dia 23, Eduardo S.O., 26 anos, suspeito de assassinar com requintes de crueldade o homossexual identificado como Ronilson Souza de Oliveira, de 37 anos, conhecido como Gabriele. O corpo do travesti foi encontrado com 25 perfurações de faca, né, na manhã do sábado, no apartamento na rua Paulo Leal, na Salgado Filho, na região central de Porto Velho. Câmeras de monitoramento de residências vizinhas flagraram o momento da fuga do suspeito. Então tá aí, né? O Eduardo, ele é apenado, estava recolhido no presídio Urso Branco por roubo. Ele havia fugido da colônia penal no dia 27/4 e no dia seguinte cometeu o crime. Então esse é o Eduardo que matou com requintes de crueldade o travesti Gabriele, né? E assim, Jesuíno, quando foi da aprovação de um conselho lá na Assembleia Legislativa, do Conselho LGBT, houve uma recomendação justamente envolvendo esses delitos contra homossexuais, lésbicas, contra essa parte da sociedade que na maioria das vezes é esquecida, é deixada de lado, mas aqui no estado de Rondônia há um contrassenso, né? Essa parte conhecida como minoria são os que mais são penalizados em mortes assim brutais mesmo aqui dentro do estado de Rondônia. Então há uma recomendação tanto do Ministério Público, como da Defensoria Pública, como do Tribunal de Justiça, para criar políticas públicas que venham a comentar sobre esse assunto, para que eles possam ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa representatividade. Mas não por proteção, porque a gente sabe que a Constituição abarca todo mundo, mas existem algumas especialidades, como o direito da infância e da juventude, como o direito ali do idoso, o direito das mulheres, né? Então, foi por esse motivo que foi recomendado à Assembleia Legislativa que fosse autorizada a criação desse conselho para poder, de alguma forma, começar a discutir a proteção dessas pessoas que hoje não têm voz, de alguma forma, né? Essa voz especializada, vamos dizer assim, né? Então, é um dos motivos, né, dessa recomendação. Mas, na verdade, Ada, essa questão do conselho é muito sensível. Foi um projeto encaminhado, após, como você falou, projeto encaminhado pelo governo anterior, com Confúcio Moura, após uma recomendação do Ministério Público Estadual, que pedia que fosse aprovado esse conselho em decorrência disso. No primeiro momento, quem foi o relator, o primeiro momento foi o deputado Léo Moraes, que tinha a questão de orçamento financeiro, e foi retirado isso. Depois foi pautado, recentemente foi pautado, a pedido do deputado Lazinho da FETAGRO, nós colocamos uma emenda e foi votado, e aí gerou-se maior polêmica, dizendo que com esse conselho, hoje, no caso, os gays, as lésbicas, né, essa minoria ia ter uma pauta agora de colocar dentro das escolas ideologia de gênero, querer, sabe, fazer algo que eu sou totalmente contrário, Adam. Eu sou totalmente contrário, já falei, eu sou totalmente contrário à ideologia de gênero. Eu não quero que vá lá impor algo que aos meus filhos, quem deve decidir é eles. Eu sou totalmente contrário. Lógico que eu preservo também a família. Uma coisa que fique registrado, esse conselho que foi discutido, foi debatido dentro da Assembleia, já existe no âmbito federal, no âmbito nacional, um decreto do presidente Lula que tem um conselho nacional LGBTT. Já é um conselho nacional. Desde 2009. Desde 2009. Então outros estados já têm esse mesmo conselho. E o que o conselho poderia fazer? Era manifestar ali uma política, apresentar para quem de direito, para o executivo tivesse ali, não, realmente vamos trabalhar
essas sugestões que foram apontadas pelo Conselho. E aí encaminhar para quem? Para a Assembleia aprovar ou não. Então não é bem assim. A gente entende, às vezes as pessoas são levadas a erros, são situações que são levadas de forma mentirosa. Jamais, eu falo como pai de família, que é ADA, eu não tenho nada contra, não sou homofóbico, entendo-se que na nossa Constituição Federal existe o ordenamento jurídico que resguarda o direito para todos. Só que se for levar para essa mesma ótica, para que existe o Conselho de Mulher? Para que existe o Conselho Tutelar? Para que existe o Conselho do Idoso? Para que existe tantos conselhos que nós aprovamos ali da Assembleia? Então não tem, eu posso até sofrer qualquer crítica, mas eu tenho retaliação, mas eu tenho um posicionamento constitucional. Eu tenho totalmente o meu posicionamento independente de amores e paixões. Eu defendo o que é justo. Eu não defendo situações também de anarquia, eu não defendo situações para esculhambar também o país. Eu sou totalmente o contrário. Agora, se o Congresso Nacional, através dos seus representantes nacionais, que são deputados, senadores, permitiram a criação de um Conselho Federal, e não fizeram nada, nem de fazer, eu vou fazer um decreto legislativo para suspender os efeitos desse decreto. Não fizeram. Aí vem agora dentro do Estado, porque é um ano político, gritando que isso é um mau exemplo para os outros estados, falando que nós criamos um conselho que iria acabar com a família. Eu tenho família, está aqui minha esposa, eu tenho 2 filhos. Eu tenho família, gente, eu preservo a minha família sim. Agora, eu não posso dizer que um conselho irá causar um prejuízo desse tamanho, porque não é assim. Nós temos conselho de bairro, nós temos conselho hoje de segurança nos bairros. Será que ninguém viu isso? Os conselhos de segurança vivem gritando ali na parte nacional, lá na Zona Leste, o que esse conselho trouxe de resultado direto para a sociedade? A não ser se o Estado que eu falo com o Executivo, eu quero que comece a aplicar certas ações indicado pelo Conselho, mas tem que ter o querer de quem? Do chefe do Poder Executivo e autorizado, se for necessário, pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. E é importante mesmo explicar, Jesuíno, porque a forma que foi passada, por alguns aí que se aproveitaram dessa situação, a forma que foi passada por oportunistas para a população é que quem aprovou o Conselho é porque está contra a família. Jamais. Sendo que isso não é verdade, sendo que foi uma recomendação tanto do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça, da OAB, pedindo para que o governador, à época, Confúcio Moura, mandasse esse projeto para ter políticas públicas voltadas para a proteção da vida dessas pessoas. O Papa Francisco, a Arquidiocese aqui de Porto Velho, expediu um documento, uma carta apoiando o Conselho, gente. Eu estou falando dos católicos, eu estou falando do Papa. O Papa que é a maior autoridade para os católicos, que ele está falando sobre a situação de preservar, a resguardar o direito, pregar o amor, fazer... Sabe, eu vi uma cena ali dentro da Assembleia que eu fiquei me perguntando, eu não reagi. Vários com cartazes xingando, estimulando, gritando. Eu fiquei me lembrando daquela cena onde Cristo foi levado a Cristo, Maria Madalena, e ele começou a riscar no chão e falou para todos que estavam querendo apedrejar ela, acusada de adultério, ele falou: atire a primeira pedra aquele que não comete pecado, não cometeu não pecado. Todos se recuaram e não cometeram aquele ato de apedrejar ela. Então, todos nós sabemos o que é bom para o Estado, todos nós sabemos que jamais eu, Jesuíno, eu estou deputado, Ada está vereadora, jamais eu ia contra uma religião, a família. Isso é uma falácia, gente. Quem conhece na minha essência, quem conhece dentro do meu eu mesmo, sabe que a gente não se posta dessa forma. Agora, se existem legislações que impõem de forma nacional um certo direito, um certo resguardo, um certo direito seja uma categoria, seja para um grupo, por que nós deveremos encontrar? Isso vai causar. O que vai causar? Eu quero que me aponte. O que vai ocasionar? Só que como governador, e aí eu quero falar sobre o Conselho, o governador silenciou. O que ele silenciou? Não sancionou, não promulgou, não sancionou e não vetou a lei, o Daniel Pereira, o governador, o projeto voltou para a Assembleia, e a Assembleia agora vai promulgar e já tem o entendimento que vai apresentar uma lei para revogar o Conselho. Por quê? O governo entendeu que não é política, ele não vai fazer ele não tem interesse de fazer esse Conselho. Então não cabe à Assembleia Legislativa interferir na gestão do governador, porque se o governador Daniel Pereira, se assim eu quisesse sancionar,
Ah, não, eu quero sancionar, então eu vou aplicar a política do conselho. Ou a política não, eu vou instituir o conselho. Ele falou, silenciou, não vou também, então cabe agora a Assembleia analisar essa questão e apresentar o projeto de revogar. Eu falo uma coisa de forma convicta, eu, Jesuíno Boabide, Jesuíno Silva Boabide, meu nome completo, mas eu uso Jesuíno Boabide. Eu tenho a minha consciência tranquila, eu posso dormir de forma tranquila, que eu nunca me furtei das minhas bases, dos meus direitos. Eu estou aqui dentro de uma forma muito tranquila, dizendo, se o governador não quis, eu voto de forma tranquila também para rejeitar o projeto. Voto porque o entendimento de quem? Do governo. Agora, naquele momento que o governador mandou a lei, não é inconstitucional, não vi nenhum momento de querer prejudicar a A, B ou C. Aprovo. Agora, nesse exato momento que o governador lavou as mãos, se for colocado em pauta, eu vou votar para derrubar o projeto, Ada. Tranquilamente. É isso mesmo. E aí é a vontade do gestor, né? Foi do gestor. É a vontade do governador, porque o governador Confúcio Moura queria, a Assembleia aprovou. Já que o governador Daniel Pereira se calou, a Assembleia pode revogar. Então isso aí é uma decisão de gestão, né? E a Assembleia Legislativa não pode estar interferindo na gestão. Isso é importante sempre ressaltar. Mas deixar claro, a nossa defesa sempre foi pelo ser humano. A defesa é pela família, a defesa é pelo ser humano, ter compaixão pelo próximo. Eu acho que o mundo está precisando disso, é de amor, é de respeito pelo outro. É isso que está faltando na nação, é um respeitar o direito do outro, porque o meu direito termina quando o seu começa, e o seu direito termina quando o meu começa. Nós vamos falar sobre os combustíveis, a alta dos preços, né, toda essa corrupção que invadiu o país, e hoje os caminhoneiros estão bravamente parando as BRs. E a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta falando sobre isso. Fique aí com a gente. Dá para ir para o intervalo ou ainda tem? Os bandeiras de Rondônia. Os bandeiras de Rondônia. Retornando do intervalo, a gente estava falando sobre o conselho, sobre aquele homicídio que ocorreu com o travesti, foi hoje capturado o elemento, né, foi identificado o elemento. Mas aí tem uma fala na Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, de credo, de cor. Então, eu sinceramente, na minha visão, não precisaria conselho de nada, Ada. É essa a minha defesa. Mas como no Brasil, políticas, eu falo, presidentes, governadores começaram a criar esses conselhos, são vários conselhos para tudo, tem conselho para tudo. Então, se dá para um, por que tem que negar para o outro? Então, são situações que foram criadas. Para mim, tem que ter conselho de pastor, que tem que ter lá dentro, conselho dos indígenas, conselho desse aí, do LGBT. Então, tem para todo mundo, não tem por que não ter. E na minha concepção, conselho, tem que ter conselho de escola. Qual é essa... Tem conselho para tudo, o conselho só serve para aconselhar. Quem vai dizer se vai executar ou não, qualquer coisa é o gestor, é o legislador, se vai aceitar ou não, né? Então, o conselho existe para tudo. Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Não é isso? Parabéns. Então, pronto. Agora vamos voltar, uma Gente, ação legítima e legal, viu, Vinícius? Coloca aí os vídeos, as ações dos caminhoneiros que estão parando o Brasil. Eu quero aplaudir essas ações dos caminhoneiros, legítimas porque, Ada, o transporte, seja fluvial, seja terrestre, seja aéreo, hoje com esse aumento desse combustível, não estou falando só o transporte, não, falando para o brasileiro, causa vergonha a gente pagar, exemplo, a gente exportar na verdade, a gente exporta combustível para Venezuela, para outros países, a um valor de R$2 a centavos, e nós temos que pagar, ou seja, o brasileiro tem que pagar R$4, R$5. E aí os caminhoneiros se revoltaram e estão parando tudo. Rondônia já e não é só caminhoneiro não, Jesuíno. Aí tem mototaxista, tem taxista, tem Uber, tem ônibus, tem vans, né? Vários segmentos que dependem, dos agricultores, né? Tem vários segmentos que dependem do combustível para poder exercer seu trabalho. E vale ressaltar, pessoal, olha,
pessoal aí que está digitando hashtag aí Lula livre, hashtag não sei o quê. Olha, gente, isso aqui é consequência da corrupção no nosso país. Isso é consequência. Não adianta dizer, que na época de tal presidente foi bom, que na época... Não, gente, isso aí é consequência. Consequência de maus gestores, consequência de um governo pífio, né? Consequência de uma presidência cheia de conchavo político. Né? Então, é isso que a gente tem que se atentar, que esse manifesto, ele foi vamos dizer assim, o ápice de tudo isso. E vale dizer também que o aeroporto de Brasília, nesse momento, encontra-se numa situação complicada em que os caminhoneiros pararam e o combustível tá lá para não chegar. Misericórdia. Então, pode o país parar através do aeroporto ali de Brasília, porque é onde é feito todas as conexões. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Senadores, deputados federais, por favor, alerta. Não estão brolhando. Ih, já vi live. Agora, eu já vi agora senador, deputado federal falando é uma vergonha, fazendo um monte de coisa. Ficaram 4 anos, podendo fazer ali uma bancada forte, levar para o presidente da República a demanda, dar os anseios, que todo mundo sabe que esse combustível por hora estava aumentando. Estava igual na época do Collor. O cara acordava, era R$1 uma coisa. Quando fechava o olho, na tarde já era R$3. Tá igualzinho a inflação por combustível, por gás de cozinha. Meu amigo... E o anúncio que foi dado, Jesuíno, uma redução de 3 centavos. Afe Maria. O que são 3 centavos, gente? 3 centavos não representa absolutamente nada. Hoje eu fiz um comentário na minha página, e você pode estar acompanhando tanto a minha página como a página do deputado Jesuíno Boabaide. A página está lá, Ada Dantas Boabaide, e a do Jesuíno é Jesuíno Silva Boabaide. Então, eu fiz um comentário hoje justamente em relação à Copa. Esse era um momento em que os brasileiros estavam, todo mundo ali se reunindo, fazendo vaquinha para poder pintar o chão, né, ali da frente da sua casa, para poder comprar bandeirinha, para enfeitar o seu lar, porque o futebol é que ainda dá um pouco mais de alegria, né? Porque nós temos uma representatividade fora, através do futebol, apesar do 7-1, né, na Copa passada, mas ainda se tem como referência o futebol do brasileiro. Então, olha, esse era um momento das famílias estarem se reunindo, comprando camisa, aquela coisa toda. Eu lembro que quando eu era pequena, meu pai fazia isso, era a maior festa em casa por causa da Copa. Esse ano não. Esse ano o brasileiro, ele está alerta. Ele deixou um pouco o futebol de lado e está pensando na política. Está pensando na política, está se manifestando. Tem inclusive pessoas dizendo assim, eu não quero saber de futebol, eu quero saber da política. E isso é importante, isso é um dever do cidadão. O cidadão, se ele gostasse da política, o cidadão brasileiro, que eu digo assim, porque outros países, os reis, rainhas são venerados. Não vê ali o casamento do príncipe Harry com a Meghan, né? É uma veneração ali, 80% da população da Inglaterra, do Reino Unido, eles adoram, né, o rei, a rainha, aliás, né, a rainha lá, a rainha Elizabeth. Por quê? Porque ela é muito boa para o Reino Unido, ela é maravilhosa, né? Então, assim, são pessoas que fazem o bem para aquele povo, apesar de ser uma monarquia. Agora, diferente do nosso país, onde é uma democracia, o povo não gosta da política e acaba sendo dominado por corruptos. Então, essa é a diferença. E nesse ano, a consciência do brasileiro parece que ela está mudando. Inclusive nos telejornais, a gente vê aí, não tem mais aquele entusiasmo de falar sobre a Copa. Então, assim, a gente está num ano em que tem a Copa do Mundo e está tendo aí a manifestação dos caminhoneiros, que envolve toda a nação. Porque nós dependemos do combustível. O combustível ele é para tudo. É para o cidadão trabalhador ir para a escola, é para a gente pegar aquele transporte, o ônibus, né, para poder ir trabalhar. Então, assim, todo mundo depende do combustível. Então, é um momento de reflexão. Eu quero liberar o áudio da carreta do Ministério Público lá na BR-364, quando ela foi bloqueada. É esse daí. Pode liberar o áudio, foi filmado pelo Carlos Caldeira. Quero mandar um abraço para o Carlos Caldeira. Tentou passar agora aqui, mas também foi barrado. Não passa, tá, gente? Não passa. Segundo a galera aqui, ó, esse mesmo que não passa, né? Enquanto não intervir aí. Atenção, motorista! Agora é a hora! O pau vai quebrar!
Foi onde iniciou a paralisação aqui dentro, né, do estado. Uma das do início foi lá no Candeias, né, o Candeias de Jamari também. Tem Mas aí as independente, imagens. o que a gente pode assistir, o que a gente pode estar assistindo, estar vivenciando, é aquilo que eu sempre falei, o povo tem o poder de tirar, de colocar, o poder emana do povo. Essa é a democracia que nós queremos. Essa é a democracia que nós temos que perceber. Desde uma forma ordeira, o direito de manifestação, ela está consagrado na Constituição. Olha aí, ó, pode liberar o áudio. Aí, galera, Porto Velho, aqui no Candeias, acabando de fechar a rodovia aqui, ó. A fila aqui, ó. Candeias acaba de fechar aqui. Positivo. Agora o pau vai cair a folha aqui também. Como ele disse, o pau vai cair a folha. E tá vendo aí, olha, assim, é lamentável que a partir de uma manifestação as autoridades começam a abrir os olhos, porque já está tendo reunião agora no Congresso Nacional, no Senado, né? Senado e na presidência também, né? Isso mesmo, todo mundo reunido agora para poder tratar sobre esse assunto. Então, assim, como é que é, Vinícius? Está acabando o combustível, todo lugar, Rolim. Está acabando o combustível Vilhena, está tendo essa ameaça aí de paralisar o aeroporto de Brasília. Então, assim, todo mundo está se manifestando. Da mesma forma, foi o transporte escolar rural, que agora está voltando aí já com muita eficácia o transporte escolar rural. E na segunda-feira já tem aí a promessa do prefeito de 100%. Não, toda promessa? a zona rural está sendo atendida, porque já houve uma reunião, já emitiu uma nota. Então, assim, precisa chegar a esse ponto das pessoas terem que se manifestar, das pessoas terem que bloquear, tirar um direito de ir e vir do outro, se auto-prejudicarem, né, para poder ter o seu direito atendido. É esse o problema, sabe, Jesuíno? Às vezes a gente fica assim chateado com esse tipo de situação. Nós mesmos sabemos disso. As promoções dos policiais militares é um exemplo disso, é um exemplo de luta da associação, né, de várias cobranças, fiscalização, o tempo todo ali a gente no pé, valorização da segurança pública, tudo isso foi resultado de cobrança. De luta. Precisa disso, né? Agora precisa disso. Não. É hora, cidadão aí, ó, de casa, brasileiro, pessoal, pensar, analisar, refletir sobre o futuro do nosso país. Analise o currículo. Veja se tem algum problema, se foi condenado, se tem alguma mancha, se é magnata. Chega de promessa, chega desse tipo de situação. Só vai se interessar por você quem está do seu lado, quem tem um currículo de luta. Essa pessoa vai se interessar por você, porque a outra vai querer multiplicar o patrimônio dela, né? Então esperamos aí que esse Congresso Nacional resolva o problema do combustível. Tem que ter redução, porque senão a agricultura vai parar, tudo isso vai parar, gente. Os caminhoneiros já disseram, não tem como. E eles fizeram, inclusive, uma tabela, viu? Não, mas independente, se já vai para 3 centavos, até chegar daqui uns 5 dias, não sei se vai 5 dias. Se demorar mais uns 2 dias, eu acho que vai para uns 10 centavos. Tem a bomba de combustível que eu peguei aí, Vinícius, tem até uma planilhazinha. É a bomba de combustível, a evolução que teve, né? A partir dos anos ali, lá de trás ainda, do FHC, deixa eu ver se foi de lá. Olha lá, 2004, 2006, olha lá o aumento, ó. Chegando lá, ó, até R$ 3,75 por litro em 2017. Agora a gente vê lá, R$ 4,09, R$ 4,29. Tem lugares que estão muito mais absurdos, né? Isso é um absurdo, os valores. Absurdo. Então isso aí, gente, o poder aquisitivo diminui de compra. Teve aumento no mínimo, foi para 965. Mas quando você vai jogar isso na cesta básica, no combustível, na energia elétrica, na água, na questão das crianças, no estudo das crianças, porque a pessoa tem criança, nos outros impostos, que é IPTU, IPVA, menino, 975, no final tu está devendo 1.800. Infelizmente é isso. A energia elétrica é uma das mais caras que nós pagamos aqui no estado. A questão do transporte, que você vê, R$40, não dá nem 10 litros. Tu imagina, dá 6 litros, se for pensar, 6 litros de combustível, se você for calcular, se for um carro,
popular, faz a média. Então são coisas que a gente está assistindo, que nós estamos presenciando, que infelizmente o Brasil está chegando no colapso. Mas, graças a Deus, que já começou a ter um desperte. Esse negócio, Copa a cada 4 anos. Eu não estou nem sabendo. Vai ter Copa? Eu pensei que nem ia ter Copa. Porque tá tão assim xoxo, tá tão assim, o negócio tá tão... não tá fluindo, que parece que estão tendo um despertar. Opa, a situação hoje, a prioridade não é Copa não. Porque Copa passa, Carnaval passa, tudo passa. Nós temos que pensar no futuro, tá? As fotos também do manifesto de ontem lá na Jorge Teixeira. Nós temos algumas fotos de lá da Jorge Teixeira. Inclusive a PRF estava lá parada também, né? Não deixaram a PRF transitar na via. Gente, isso aí prova que o cidadão ele não está acomodado. Isso prova, isso é a prova de que o cidadão não está acomodado. Chegou, teve algum problema, manifesto. Né? Então, assim, isso aí é de dar orgulho. Eu fico feliz. Eu fico feliz com essa situação. Essa daí foi na noite, né? A noite de Porto Velho, né? Marcada lá pela Jorge Teixeira, onde teve o manifesto. Vamos lá. Parabenizar todos que estão envolvidos de uma forma ordeira, não também com vandalismo. A gente também não apoia. Não vamos desistir do Brasil, né? É que eu vi uma cena também, os caras quebrando vidro, fazendo certo tipo de coisa, que aí eu sou totalmente contrário. A questão de forma ordeira, pacífica, onde tem um aceito por todo... Quem que não quer ter redução de combustível? Quem que não quer ter o respeito pelos seus governantes? Então a gente está aqui apoiando sim a coisa ordeira. Agora, querer quebrar vidro, querer tocar também, que tem uns que se aproveitam desse momento para cometer vandalismo, cometer certas situações que nós abominamos, tá? É isso mesmo. A gente finda hoje, né, Ada, o nosso... Já? Já tem quanto tempo ainda, Vinícius? Eu já bateu na trave. Então vamos embora, então. Bom, gente, é isso aí. Parabenizar a todos pelo manifesto. Nós apoiamos a causa dos caminhoneiros, porque a causa dos caminhoneiros é a causa do Brasil. Porque todos nós dependemos do combustível. E que ele seja justo e que caiba no bolso do trabalhador. Porque ninguém aqui está para pagar conta de corrupção, não. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos vocês.